Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje a gente vai falar de um tema delicado, mas extremamente importante no campo do direito penal: o estupro de vulnerável. Você sabia que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, praticar ato libidinoso contra alguém que está dormindo configura estupro de vulnerável, mesmo sem uso de violência ou grave ameaça? E que, nesses casos, não é possível desclassificar a conduta para crime de importunação sexual? Esse entendimento foi reafirmado recentemente pela 5ª Turma do STJ, que restabeleceu a condenação de um réu à pena de 8 anos de prisão. Mas, afinal, o que diz a lei sobre isso? Qual é o papel da intenção do agressor e da incapacidade de resistência da vítima? Para explicar todos esses detalhes desse julgamento e o que ele representa para a jurisprudência e para a proteção das vítimas, eu converso agora com a advogada especialista em direito criminal, Paloma Coppetti. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Olá, meu nome é Paloma, é um prazer estar aqui com vocês hoje para poder discutir um pouco sobre esse tema tão delicado, mas que é de grande relevância, especialmente para quem atua nessa área. Então é uma honra poder discutir essa decisão recente aí do STJ, tão relevante para nós, operadores do direito. Doutora Paloma, começa explicando para quem nos ouve, então, o que caracteriza o estupro de vulnerável segundo o Código Penal e por que a condição de sono se enquadra nessa tipificação? Então, o Código Penal, ele define o estupro de vulnerável como você manter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso contra menor de 14 anos ou contra outra pessoa que, por condição de saúde, uma questão física ou mental, ou qualquer outra condição, não possa oferecer resistência. Então, é uma condição de vulnerabilidade da vítima que vai definir se a hipótese é de estupro de vulnerável. No caso, o sono ele representa uma redução da capacidade cognitiva da pessoa, uma redução do discernimento da vítima. Então, se presume que, por a vítima estar no momento de sonolência, ela não pode oferecer resistência. Daí a caracterização do tipo penal de estupro de vulnerável. Ok. E qual é a diferença jurídica entre o estupro de vulnerável e o crime de importunação sexual? O que vai definir se uma conduta se enquadra como estupro de vulnerável ou como importunação sexual não é necessariamente o ato que foi cometido, mas a condição da vítima. Então, se aquela vítima apresentava alguma resistência, alguma condição que a impedisse de compreender a situação ou de reagir a ela, vai se enquadrar como estupro de vulnerável. A importunação sexual é aquele ato cometido com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, sem o consentimento da vítima, mas contra uma vítima que pode oferecer resistência. Apesar de, obviamente, não concordar com aquilo, ela pode oferecer uma resistência. No estupro de vulnerável, por qualquer dessas condições, a vítima ela fica impedida de resistir. E por que o STJ entendeu que não é possível desclassificar a conduta para importunação sexual nesse caso específico que a gente está falando? Nesse caso, a grande controvérsia ali era se a vítima estava ou não com a sua cognição comprometida porque estava acordando. Então, a corte local, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entendeu que seria possível fazer essa desclassificação porque a vítima estava acordando, então, em tese, ela poderia reagir. Mas aqui eu vejo que o STJ muito acertadamente postulou que não pode ser feita a desclassificação para importunação sexual quando a vítima está acordando, porque ela está justamente naquele momento que os estudos, as pesquisas demonstram, chamam de inércia do sono, que é a transição do sono para a vigília. Então, é aquele momento em que a pessoa está acordando, ela está com as reações comprometidas, ela não entende exatamente o que está acontecendo. E justamente por esse estado de diminuição do discernimento, é que ela não poderia reagir ou até compreender uma situação. E foi justamente com base nesse entendimento, nessa situação, que o STJ entendeu que não seria possível desclassificar para importunação sexual. E com essa condição de vulnerabilidade da vítima, é que manteve a condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
Doutora, você chegou a falar já sobre essa parte aqui, mas só para deixar claro para os ouvintes, qual que é o papel do dolo específico, ou seja, da intenção de satisfazer a lascívia na configuração do estupro de vulnerável? O estupro de vulnerável, ele, assim como os demais crimes sexuais, né, ele vai ter o objetivo, o agente, ele vai ter o objetivo de satisfazer uma lascívia própria, ele vai ter o objetivo de satisfazer um desejo próprio. Então, esse dolo específico, ele é inerente ao tipo penal, porque um ato que não tenha o intuito de satisfazer um desejo próprio não vai ser considerado como um crime dessa natureza. Então, todos os crimes dessa natureza, de natureza sexual, especialmente estupro de vulnerável, ele pressupõe que o agente conhece as condições da vítima, no caso do estupro de vulnerável, ele conhece a vulnerabilidade da vítima e ele se aproveita dessa situação para satisfazer a sua própria lascívia, seus próprios impulsos sexuais. E como que a jurisprudência do STJ tem tratado casos semelhantes nos quais a vítima está inconsciente, dormindo ou incapacitada? O STJ vem uniformizando o entendimento em relação principalmente à vulnerabilidade da vítima. O que é essa vulnerabilidade? Então, até essa decisão que a gente está discutindo aqui é um exemplo perfeito do que o STJ entende por vulnerabilidade. A gente tem uma discussão muito grande sobre esse momento de estar acordando, sobre questões de embriaguez. Então, se a vítima estava ou não embriagada, se estava ou não consentindo com aquele ato. O STJ ele vem para uniformizar que qualquer condição que coloque em xeque a cognição, o discernimento da vítima, vai se caracterizar como uma vulnerabilidade. Então, a gente vê o STJ nesse movimento de proteção das vítimas, porque em muitos casos a gente vê que a vítima estava embriagada, a vítima estava, por algum motivo ali, sem entender exatamente a situação, mas que o autor fala, mas ela consentiu, ela entendia o que estava acontecendo. E como nesses casos a gente tem uma fragilidade probatória muito grande, muitas vezes a gente tem essa impunidade por conta desse suposto estado de embriaguez ou de sonolência, mas que teria uma concordância da vítima. Então, nesses casos de natureza sexual, o STJ tem sido muito firme no sentido de que, havendo embriaguez, havendo sonolência, havendo qualquer característica que tire, reduza o discernimento da vítima, não é relevante eventual consentimento, eventual ciência do que está acontecendo, porque é pacífico que esse consentimento ele é viciado por essa redução de discernimento. Ok. E a falta de vestígios físicos desse abuso pode comprometer a condenação? Como que a prova testemunhal, especialmente o relato da vítima, por exemplo, é considerado nesses casos? Poder pode, né? A gente tem um grande problema, uma grande dificuldade, por assim dizer, que nos crimes dessa natureza dificilmente há vestígios. Dificilmente há vestígios, provas, provas visuais, né? Que tem ali um registro, uma foto, uma gravação. É muito difícil a gente ter isso. Então, o que a gente vai ter nesse tipo de caso é a prova testemunhal, e em muitos casos, só a palavra da vítima. E é justamente daí que tem essa orientação jurisprudencial muito firme, muito consolidada no Brasil, de que nos crimes dessa natureza, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que, claro, corroborada por outros elementos, como o depoimento do autor, demais circunstâncias do fato, mas a palavra da vítima ela vai assumir especial relevância. Mas a gente tem aqui uma grande dificuldade, que inclusive é muito comum no Brasil, que esses depoimentos da vítima, eles são conduzidos de forma equivocada. Então, a gente tem todo um procedimento para a oitiva das vítimas, deve ser uma condução fluida, não pode ter indução de respostas, não pode ter confronto, deve ser uma escuta livre. E muitas vezes as vítimas não são ouvidas dessa forma. E uma oitiva que não segue esses padrões, ela pode ser colocada em xeque pelos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal. Então, a partir do momento em que não são obedecidas os regramentos, os procedimentos para a oitiva da vítima,
às vezes a única prova que se tem, que é o depoimento dessa vítima, ela é enfraquecida, porque não obedeceu aos requisitos da sua produção. Então, nesses casos em que a palavra da vítima ela não foi colhida da forma correta, ela pode sim ser enfraquecida a ponto de eventualmente impedir uma condenação. Agora, voltando um pouco aqui ao que entendeu o Tribunal de Segunda Instância, nesse caso que está motivando essa nossa conversa, doutora, havia entendido aí que a vítima acordava durante os atos, né? Esse foi o entendimento da segunda instância. Esse fato retira a vulnerabilidade ou a incapacidade de resistência? De modo algum, porque a ciência chama esse momento de inércia do sono. É justamente o momento em que até a gente atingir o momento de vigília, que é aquele momento em que a gente está plenamente consciente, vai um tempo, pode levar até 1 hora para a pessoa, quando está acordando, ela de fato entender o que está acontecendo e poder agir. Então, a partir do momento em que a vítima ela está acordando, mas ela pega no sono novamente ou acabou de despertar, ela está com a sua cognição, com o seu poder de resposta comprometido. Então, o simples fato de ela ter momentos em que acorda ou desperta, por vezes não, esse fato não a coloca numa posição de conseguir reagir. Ok. E em que situações esse entendimento do STJ pode impactar aí decisões futuras em casos de crimes sexuais envolvendo vítimas em estados de vulnerabilidade? Tiago, eu acho que é muito interessante essa decisão, porque essa decisão ela pode impactar muitos outros casos em que foi relativizada a condição da vítima no processo. Então, em muitos casos em que a vítima estava embriagada, em que a vítima parece ter anuído com aquela situação, a vítima estava acordando. Muitos desses casos que colocaram em xeque a credibilidade da palavra da vítima, porque ela estava com alguma dessas circunstâncias, mas parece ter concordado com o resultado, essa decisão do STJ vem para uniformizar e vem para valorizar a posição da vítima e dar a devida proteção à vítima. Porque uma vítima que está embriagada, uma vítima que é menor de 14 anos, isso nem há tanta discussão, mas uma vítima que está acordando, uma vítima que eventualmente tomou algum medicamento, ainda é colocado muito em xeque a credibilidade do depoimento dessa vítima. Então, essa decisão do STJ que vem para firmar que, havendo vulnerabilidade da vítima, não se trata de importunação sexual, mas sim de estupro de vulnerável, tem o condão de conferir maior proteção às vítimas em todo o Brasil. Tem o condão de dar mais valor à palavra da vítima de uma forma correta, que não depende só da forma como o depoimento foi conduzido, mas sim da sua condição, que é comprovada muitas vezes. E, infelizmente, não se dá o devido valor a essa condição de vulnerabilidade, que, em quase 100% dos casos, impossibilita a vítima de oferecer qualquer resistência, né? E como que o sistema de justiça pode avançar aí na proteção de vítimas de crimes sexuais, considerando a complexidade da produção de provas nesses casos? Tiago, eu entendo que uma forma de a gente, de fato, proteger as vítimas é não revitimizá-las. E por revitimizá-las, eu digo com todo o procedimento de escuta da vítima, de colhida da sua palavra e de valorização da sua palavra. A partir do momento em que uma corte local, por exemplo, determina que uma vítima que estava sonolenta e que foi vítima de um ato como o que foi feito nesse caso, a partir do momento que se diz que isso não é estupro de vulnerável, a vítima ela fica à mercê de uma impunidade, porque ela não poderia oferecer resistência, ela não poderia se proteger contra aquilo, e ainda assim há uma tipificação, vamos dizer, mais leve, por dizer que ela simplesmente não anuiu. Então, o crime de estupro de vulnerável, ele é muito mais grave do que o crime de importunação sexual, justamente por essa impossibilidade de resistência, e não só uma não anuência. Você não revitimizar a vítima inclui você dar o devido valor à palavra e à condição da vítima. E uma forma que eu entendo ser imprescindível para isso
é justamente a capacitação dos profissionais que vão fazer a colheita do depoimento da vítima. Então, para que uma vítima não tenha que falar 3, 4 vezes pelo que ela passou e possa falar só uma vez, por exemplo, deve ser tomado um procedimento específico, sem a indução, sem o confronto, sem eventual direcionamento do depoimento. Então, essa tomada de cuidados com a colheita do depoimento da vítima vai fazer com que esse depoimento tenha a devida credibilidade, que ela não precise passar por esse depoimento novamente e que esse caso, essa situação, vá ter a devida responsabilização na medida correta, não vá ser subvalorizado por uma tipificação mais leve. Ok, doutora Paloma Coppetti, muito obrigado por essa participação, essa disponibilidade de esclarecer esse assunto aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigada, Tiago. Sempre um prazer a gente discutir as decisões do STJ aqui e fico à disposição para o que precisarem. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O programa STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.